plenário começa a semana com 8 medidas provisórias aguardando análise, incluindo a que permite renegociação de dívidas do setor rural. Depois da polêmica envolvendo exposições de arte em Porto Alegre e São Paulo, Comissão de Cultura analisa a proposta que impede a criminalização de manifestações artísticas. E esta edição destaca também: depois de ter declarado que o comando da PM do Rio tem envolvimento com o crime organizado, o ministro da Justiça dá explicações na Comissão de Segurança Pública da Câmara. Familiares que abandonarem pessoas idosas podem ser punidas com pena que vai de 1 a 3 meses de detenção. É o que prevê uma proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Boa noite em Brasília, 10 horas e 29 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário começa a semana com 8 medidas provisórias aguardando a análise dos deputados. 5 delas já perdem a validade nesta terça-feira. A mais polêmica permite a renegociação de dívidas do setor rural. A gente vai direto ao Salão Verde falar com a repórter Dini Moraes, que tem as informações. Dini, boa noite. Essa MP do setor rural estava em discussão hoje no plenário, mas a sessão acabou sem votação. Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Isso mesmo, Jaciene, foi mais uma tentativa de se votar, então, essa medida provisória que permite a renegociação de dívidas dos produtores rurais do país, dívidas federais, né, de impostos federais, em especial até da Previdência, junto ao Fundo Rural, que é uma espécie aí de previdência do setor rural. No entanto, não houve acordo mais uma vez e, por falta de quórum, a medida provisória não foi votada. Ela continua na pauta de amanhã, mas, assim como você disse, ela perde a validade também amanhã. Então seria necessário um grande acordo aí entre os deputados para ser votada aqui, né, e aprovada aqui no plenário da Câmara, e também será aprovada no plenário do Senado no mesmo dia para que ela não perca essa eficácia de lei. Vamos ver um pouquinho como foi o debate no plenário entre os deputados que são favoráveis e os que são contra a medida. Obviamente que esse refis não é nenhum favor que está fazendo ao produtor rural. Ao contrário, está evitando que ele quebre. Por quê? Porque o Brasil cometeu um crime no tratamento desses setores. Por exemplo, como que o Brasil tratou o pequeno frigorífico durante esses 10, 12 anos? Tratou diferente do que tratou, por exemplo, a JBS, que deu a ele benefício, deu a ele incentivo diferenciado. Essas mesmas grandes empresas receberam o tratamento diferenciado em todos os estados brasileiros, em todos os municípios brasileiros. Mas o pequeno frigorífico, a pequena granja, o pequeno cerealista, esse não teve a benevolência do governo federal. Além de ser votada aqui, ela tem que ser votada no Senado a toque de caixa, sem o Senado discutir nada. E depois sancionada pelo presidente da República sem nenhum tempo para exame. É um absurdo isso. Quem está obstruindo é o governo, que edita dezenas de medidas provisórias. É uma fábrica, é uma usina de ideias esse governo. E ideias que são deletérias ao povo brasileiro. A medida provisória não atende aos pequenos agricultores. Desde a quinta-feira, nós estamos propondo à bancada ruralista, ao presidente dessa casa, que seja feito um projeto de lei que votemos em regime de urgência. E para isso nós temos acordo. Aqui nós não estamos tratando de sonegação. Nós estamos tratando de uma situação que foi decidida na Justiça pelo próprio Supremo em 2001, dizendo que é inconstitucional a cobrança do Fundo Rural. O Supremo sinalizou isso. A partir daí, várias decisões de tribunais de primeira e de segunda instância garantiram que não era para pagar. Quando se estabeleceu que não era para pagar, é óbvio que ao vender aquele produto não se incluiu o imposto. Quando você sonega é quando o imposto está incluído, o consumidor paga o imposto e você não recolhe. Não foi o que aconteceu. Agora, o Supremo veio e mudou de ideia. O governo entrou com outras argumentações e muda-se a regra do jogo e chega para o produtor e diz: você tem que pagar
impostos de mais de uma década e quebra o produtor rural. Os partidos da base estão todos orientando esse relatório, que segundo o governo, diz que a renúncia fiscal que o governo passará a ter com o refis do Fundo Rural dobra de 7,5 bi para 15 bilhões. Depois vai querer fazer a reforma da Previdência para que o pobre coitado tenha que pagar o rombo do governo. Se os partidos do governo querem dobrar o rombo do refis do Fundo Rural e vem justificar que o grande não é beneficiado e é o pequeno tem um recolhimento dos 2,3%, e o grande que reteve o recolhimento e não pagou, agora não vai ser beneficiado como? Porque ele não pagou e agora quer ter a renegociação da sua dívida. Olha, o texto, ele permite o parcelamento em até 15 anos e dá 100%, dá até 100% de desconto nas multas, nos encargos e nos juros. No entanto, para aderir a esse programa aí de renegociação junto ao governo federal, o agricultor ele tem que abrir mão dos processos que questionam essa dívida na justiça. Enfim, já é comentado aqui entre os parlamentares a possibilidade realmente de haver um novo projeto de lei a tramitar em regime de urgência, para tramitar rápido aqui no Congresso, para tratar do assunto, já levando em consideração que a medida provisória pode mesmo perder a validade, apesar dela estar na pauta de amanhã. Jaciene. Agora, Dini, além dessa medida provisória que trata aí da renegociação das dívidas do setor rural, como a gente falou, são 8 medidas provisórias, aliás, essa do setor rural e mais 7, né, trancando a pauta essa semana. Como é que fica aí dá pra gente uma perspectiva aí de votações aí no plenário da Câmara aí para essa semana, Dini? Então, Jaciene, dessas 8 medidas provisórias, 5 delas perdem a validade amanhã. A gente até preparou um esqueminha mostrando o nome de todas essas MP, só para vocês terem uma ideia de quantas são e quais assuntos que elas levam em conta. Dessas 5, então, essas 5 que vão perder a validade amanhã, as outras 4 nem devem ser colocadas em pauta. Apenas essa da renegociação rural ainda está prevista na pauta aqui do plenário da Câmara. As outras 4 nem serão colocadas em votação, nem serão discutidas aqui no plenário, ou seja, automaticamente já irão perder a validade mesmo. Já as outras 3 que ficaram, elas tratam de temas polêmicos. No entanto, elas não podem ser colocadas na pauta de amanhã. Por quê? Porque como tem medida provisória ainda no prazo de validade, ou seja, que não é no prazo amanhã ainda, tudo bem que está num prazo super apertado, ainda daria tempo de ser votada, né? Mas como elas ainda têm validade, se elas entrarem na pauta da Câmara, elas têm prioridade de votação. Então, elas nem devem ser colocadas em pauta. Já as outras 3 que têm ainda um prazo mais extenso aí de votação, elas só perdem a validade em dezembro, elas devem ser colocadas em pauta a partir de quarta-feira. E aí começa uma grande polêmica, viu, Jaciene? Que é a medida provisória que trata da desoneração das empresas que exploram o petróleo no país. Já desde o início, vários partidos da oposição disseram que não são favoráveis a essa medida, que ela favorece grandes petroleiras internacionais e prometem fazer obstrução. Vamos ver um pouquinho desse debate. Essa medida provisória tem detalhes dela que nós também da situação somos contrários. Por exemplo, tem a desoneração, a isenção de impostos para a aquisição de bens duráveis no exterior, em detrimento da nossa indústria. Na minha opinião, eu não posso aceitar de jeito nenhum que, mesmo tendo um produto que é fabricado aqui no Brasil, nós iremos importar um produto sem imposto para concorrer com a nossa indústria nacional. Então isso aí praticamente vai ter quase consenso entre a oposição com a situação. Não se pode também estar sacrificando as empresas em detrimento de apenas ideologias que nós temos. Nós temos que fomentar o empreendimento, o empreendedorismo em nosso país, seja qual for a cor do capital, desde que seja lícito, desde que seja legal, desde que venha a contribuir para o desenvolvimento do nosso país, porque de nada adianta nós termos uma riqueza no nosso subsolo e não termos recursos, não termos dinheiro suficiente para extrair essa riqueza debaixo do nosso subsolo para fazer com que ela seja uma riqueza de todos nós. Então, essa medida provisória visa justamente isso, dar uma dinâmica muito melhor em nossa economia.
Como a gente pôde ver, a medida provisória da desoneração das petroleiras é tão polêmica que tem polêmica até dentro dos próprios partidos, que neste caso que a gente mostrou aí foi dentro do PMDB, né? Jaciene, eu ainda acrescento uma informação. Os partidos de oposição já anunciaram que vão fazer obstrução de toda e qualquer matéria, toda e qualquer proposta que venha a ser apreciada aqui no plenário da Câmara, tendo em vista que querem impedir a votação da reforma da Previdência. Então a intenção é barrar tudo para tentar atrasar ou até mesmo não votar a reforma da Previdência prevista para a semana que vem. Tá certo, Dini. Vamos acompanhar tudo aqui no Jornal da Câmara. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite. Boa noite. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, deu explicações na Comissão de Segurança Pública da Câmara sobre a declaração que deu à imprensa de que o comando da PM do Rio tem envolvimento com o crime organizado. O ministro falou também sobre a cooperação do governo federal no combate à violência e sobre a dificuldade do cidadão em adquirir armas de fogo. Em audiência da Comissão de Segurança Pública, o ministro Torquato Jardim foi questionado sobre a dificuldade que tem sido imposta pela Polícia Federal para conceder o registro de armas. O cidadão precisa justificar por que quer adquirir uma arma e, muitas vezes, a PF nega. A Polícia Federal ela não pode embarrear um dispositivo que está na lei, está expresso. A declaração de necessidade das pessoas é apenas pro forma, é apenas para constar. E o delegado, orientado, não sei por quem, ele está fazendo questão de dificultar esse acesso. Nós não estamos falando de porte de arma, eu estou falando do direito do cidadão poder comprar uma arma para ter dentro da sua casa. Torquato Jardim defendeu os critérios da Polícia Federal, mas prometeu discutir o assunto com os especialistas. Só que o tema principal da audiência foi a declaração do ministro há um mês de que comandantes da PM do Rio e um deputado estadual estariam envolvidos com o crime organizado. Esse soldado vai sair de casa para quê? Que medo que tem esse policial de trabalhar, de fazer o certo, sabendo ele, segundo uma declaração do ministro, que o seu comandante está envolvido diretamente com facções criminosas. Então, aquele momento ruim da segurança pública do Rio de Janeiro, aquele momento péssimo da Polícia Militar do Rio de Janeiro ficou ainda pior. Ele reiterou o que havia dito. E falei também do que aqui, Vossas Excelências, que conhecem o Rio de Janeiro, já usaram a palavra e já disseram, falei do que o Rio de Janeiro sabe. Sai toda a imprensa livre do Rio de Janeiro. Sai o nome do coronel que foi preso. Sai o nome da coronela que foi presa com fotografia. Eu não tenho que citar nome algum. Devo-lhe uma resposta. Publicamente, devo-lhe uma resposta. Dê-me tempo de obter a conclusão da investigação. Dê-me tempo de obter autorização judicial para quebrar o sigilo da investigação. Mas teve deputado que não ficou satisfeito. Completamente insatisfeito. Quando o ministro fez as declarações mais do que impróprias, como é que alguém como ministro vai falar uma coisa dessa sem a menor comprovação de nada e agora vem argumentar que tem sigilo de investigação? Já estão valendo as novas regras para a emissão de certidões de nascimento, casamento e de óbito. Entre as mudanças está a inclusão obrigatória do CPF nos documentos e a autorização para o registro de paternidade e maternidade socioafetiva. Há ainda a possibilidade de inclusão do nome do padrasto ou da madrasta na certidão de nascimento. Até hoje, o registro de paternidade e maternidade socioafetiva só era permitido em poucos estados brasileiros que possuíam normas específicas para isso, ou então por meio de decisões judiciais. São aquelas situações em que a pessoa tem um padrasto ou madastra e são considerados como se filhos fossem, filhos naturais. E essa situação vai poder gerar, inclusive, direitos de herança. Outra alteração é que os documentos não devem conter quadros pré-estabelecidos para o preenchimento do nome dos genitores. Isso vai permitir que um recém-nascido tenha 2 mães, 2 pais ou até mesmo uma filiação de 3 pessoas, como 2 pais e uma mãe, por exemplo. Com as novas regras, os pais vão poder optar por registrar a criança no município em que ocorreu o nascimento ou no local de residência da família. E algumas cidades importantes não tinham
maternidades suficientes ou um número muito pequeno e, portanto, não tinham nascidos vivos compatíveis à quantidade de pessoas existentes naquela localidade. Isso frustrava o desejo das pessoas de se registrarem onde as suas famílias deram origem, onde as suas famílias viveram por toda a vida. Entre as novas medidas está a inclusão obrigatória do número do CPF nos documentos. A ideia é criar um número de identidade civil único. Há uma racionalização dos documentos com modelos novos, para que ali reflita melhor toda a situação relativa ao registro civil de nascimento de todas as pessoas. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que reforça a proibição do descarte de lixo em local público. O texto altera a lei de 2010, que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Lei de Resíduos Sólidos já proíbe jogar lixo em praias, no mar, lagos ou lagoas e ainda queimar lixo a céu aberto. O projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça acrescenta que também é proibido jogar lixo em rodovias, ruas, praças, parques e áreas de proteção ambiental. A relatora Cristiane Brasil diz que a própria população pode ajudar a fiscalizar. Essa fiscalização é feita pelas guardas municipais ou por turmas de fiscais que podem ser contratados por prefeituras que fazem essa fiscalização com certeza em loco, na hora. E vocês, população, podem participar, fazendo vídeos, mostrando às pessoas. Se tiver gravação em câmera, manda para a polícia, manda para a Guarda Municipal, para as prefeituras. Exijam das prefeituras que criem projetos de fiscalização para que essa lei seja cumprida. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de Resíduos Sólidos explica que a lei que trata do assunto de 2010 não prevê reforço financeiro para os municípios. Segundo o deputado Vitor Mendes, esta é uma das principais dificuldades, tanto para o cumprimento da lei quanto para a fiscalização. É uma lei que ela é muito boa no papel, mas ela apenas terceirizou responsabilidade sem uma previsão orçamentária, sem um reforço financeiro para os municípios, ainda assim acarretando aos municípios grandes responsabilidades, como também, como por exemplo, a questão dos grandes geradores de resíduos, dos resíduos urbanos. O município tem que arrecadar do pequeno, do lixo domiciliar, aos hospitais, aos restaurantes, aos hotéis, às faculdades. Então, cabe agora aos estados e municípios regulamentarem também, dividir a destinação do lixo dos resíduos em relação aos grandes geradores. Cada estado tem que fazer, cada município tem que fazer a sua normatização. Isso já aliviaria muito o tratamento dos resíduos por parte dos municípios e a consequente efetivação da Lei de Resíduos Sólidos. Para a diretora do SLU, o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, multar quem joga lixo na rua é complicado. O ideal mesmo é investir na conscientização. Só no Distrito Federal, por exemplo, 40% do orçamento do SLU é usado para remoção de objetos jogados na rua. Quando é o carro, você identifica a placa do automóvel e tal. Quando é uma pessoa na rua jogando lixo, você tem que abordar e pedir um documento, o endereço. Então, em geral, os municípios, quando vão abordar a pessoa que naquele momento está jogando lixo, andam acompanhados por um policiamento, porque aí a autoridade policial pode abordar e exigir a prestação, que as pessoas mostrem a sua documentação e, com isso, identificar o endereço da pessoa. Não é simples. É um processo mais complicado. O ideal mesmo é mexer na mentalidade das pessoas, provocar uma mudança, uma alteração na mentalidade das pessoas de que o prejuízo que está causando para a saúde pública e etc. é bastante grave, né? Gerando problemas ambientais, de saúde, sociais, etc. Caso não haja recurso para análise pelo plenário da Câmara, o projeto seguirá direto para o Senado.
A recente polêmica sobre a liberdade de expressão acerca de temas sexuais e religiosos em obras de arte dividiu opiniões em audiência pública na Comissão de Cultura da Câmara. O colegiado está analisando agora um projeto de lei que altera o Código Penal para impedir a criminalização de manifestações artísticas. O assunto ganha força no momento em que exposições e manifestações artísticas vêm tendo seus limites questionados. O que é cultura para uns pode ser ofensa e desrespeito para outros. Por isso, quem é contra a proposta afirma que manifestações que fazem apologia à pedofilia, à zoofilia ou que usam símbolos religiosos para ofender a religião devem sim ser consideradas crime, como é hoje. O projeto ele é nocivo, perigosíssimo para a sociedade brasileira, porque ele abre um excludente de ilicitude, ou seja, não vai ser crime, e isso está totalmente dentro dessa discussão, dessas exposições que expuseram símbolos religiosos de forma totalmente agressiva, desnecessária, e que isso está tipificado no Código Penal. Por outro lado, quem é a favor da proposta defende o fim da censura. Para representantes do Teatro pela Democracia, é preciso fazer valer o direito da livre expressão do pensamento, especialmente das minorias. Muitas vezes o que se tenta fazer é interpretar a Constituição à luz do Código Penal, e aí você mitiga garantias individuais. E isso só foi proposto da forma que foi proposto porque a gente está sofrendo um massacre de determinadas expressões e identidades culturais artísticas minoritárias. O projeto já conta com parecer favorável do relator, deputado Jean Willis. O presidente da República, Michel Temer, sancionou no início do mês um projeto de autoria da Câmara que atualiza a Lei Maria da Penha para dar mais proteção às mulheres vítimas de violência. No entanto, o presidente vetou um artigo do projeto que daria mais autonomia para delegados de polícia decretarem medidas protetivas para a vítima de agressão. O projeto aprovado pela Câmara em 2016 e pelo Senado em 2017 define procedimentos para o atendimento policial especializado nos casos de violência contra a mulher. A proposta acrescenta um dispositivo à Lei Maria da Penha para determinar que as mulheres vítimas de violência sejam preferencialmente atendidas por mulheres nas delegacias. Também estabelece garantias para que vítimas ou testemunhas não tenham contato direto, em nenhuma hipótese, com investigados e suspeitos. Outro ponto aprovado pelo Congresso é a permissão à autoridade policial para conceder medidas protetivas de urgência quando houver risco iminente à vida ou à integridade física e psicológica da mulher. O juiz seria comunicado da decisão do delegado num prazo de 24 horas e poderia rever ou manter a decisão. Mas esse dispositivo foi vetado pelo presidente Michel Temer quando o projeto foi sancionado. Para a presidência da República, esse artigo do projeto é inconstitucional, pois estaria invadindo a competência do Poder Judiciário. O deputado Sérgio Vidigal, autor da proposta, diz que vai trabalhar para derrubar este veto aqui no Congresso Nacional. Nós temos casos, por exemplo, que a mulher denuncia, daqui a pouco ela está assassinada, né? Porque demorou meses, anos para poder ser uma medida protetiva, né? Então, exatamente, isso é a forma de garantir a vida e a integridade física e moral da mulher que faz a denúncia contra o seu agressor. Então, a gente vai trabalhar com as lideranças dos partidos para tentar derrubar o veto, para que a gente possa realmente garantir mais esse artigo, para dar mais integridade, mais segurança e mais celeridade às mulheres vítimas de violência. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional aprovou um projeto que amplia a licença paternidade de militares das Forças Armadas de 5 para 20 dias, a exemplo dos servidores públicos civis que conquistaram esse direito no ano passado. O texto aprovado também permite a licença em casos de adoção. Mesmo para os militares que estão em missão interna, mas que precisam ficar longe da família, ou aqueles que servem em missão no exterior, a licença de 20 dias está sendo comemorada. Muitas vezes nós temos que deixar a nossa família a cuidar de terceiros para prestar um serviço ao país em outros países. Mas quando se trata da saúde da família, principalmente da esposa e dos filhos ou do filho que está chegando, é necessário que nós estejamos ao lado dela. Com esse projeto de lei, fica mais fácil até a transição dessa ligação entre, né, o militar e o seu comando, para que possa ter uma lei onde ele possa realmente ter o direito de estar no seu país de volta. A nível
nacional já tem áreas de atuação dos militares das Forças Armadas que são muito distantes e de difícil acesso, como os pelotões de fronteira do Exército Brasileiro. E dentro do território mesmo nacional já é difícil esse deslocamento em apenas 5 dias. Então vamos imaginar o Brasil que está aí liderando as missões de paz no Haiti. Como transportar esse militar em 5 dias para acompanhar então o nascimento do filho que acabara de vir ao mundo. O deputado Luiz Couto destaca a importância da licença também para os pais adotivos. É um direito que tem de assegurar a qualidade de vida também para aqueles que são militares, né, e que têm filhos adotivos ou adotados, para cuidar deles com muita intensidade, com muito carinho, com muito amor. A proposta aguarda agora um parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, seguirá direto para o Senado. Familiares que abandonarem pessoas idosas podem ser punidos com uma pena que pode ir aí de 1 a 3 meses de detenção. Essa pena poderá ser convertida em multa. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e agora aguarda a votação no plenário da Câmara. Inês é filha de Dona Maria. Elas moraram juntas por 22 anos. Mas há quase 5 anos, Dona Maria veio morar no Lar dos Velhinhos, instituição que acolhe idosos em Brasília. Eu ia viajar, ia passar 2 meses fora, né? Então eu falei assim, não, vou procurar um lugar para ela ficar. Aí procurei familiar, ninguém quis. Procurei amigos, não dá certo, sei o quê. Aí eu vim aqui. Pedi um abrigo por 2 meses e está aí, já vai fazer 5 anos, né? E a nossa convivência de lá para cá só tem melhorado. Apesar de não morarem mais juntas, as duas sempre se encontram. Ou venho na segunda, ou venho na quarta, ou venho na sexta, ou venho na quinta, né? Mas eu tô aqui toda semana, isso aí é sagrado. Eu coloquei ela aqui, eu abriguei ela aqui, eu não abandonei ela aqui. Para Dona Maria, a ida para o Lar dos Velhinhos foi boa, porque ela fez amigos e participa de muitas atividades. Mas a visita da filha é motivo de alegria. Quando ela não vem, eu já sinto falta. Eu penso tudo quanto é besteira, tudo. O dia que ela não vem e não comunica aqui, eu já fico com aquilo na cabeça. Esse cuidado com os parentes idosos parece uma coisa comum, mas a realidade não é bem assim. A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos revela que em 2016 o serviço Disque 100 recebeu mais de 32 mil ligações denunciando violações dos direitos dos idosos. São comuns casos de violência física e moral ou de abandono financeiro. O serviço de atendimento registra também denúncias de abandono afetivo, quando filhos e familiares deixam de visitar o idoso. Por isso, uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça quer responsabilizar esse tipo de abandono com detenção de 1 a 3 meses, que pode ser revertida em indenização à vítima. Nada como uma transformação dessa pena de prisão numa pecúnia para a pessoa sentir no bolso e ter que pagar e ficar com esse débito, não só a pecúnia, mas também com o sentimento para com a sociedade, para com o idoso. Quem trabalha com assistência aos idosos considera que a mudança proposta vai ajudar a resolver problemas imediatos e também a criar uma cultura de respeito às pessoas mais velhas. Às vezes o idoso tem dinheiro, mas não tem o carinho. Quando ele não tem o dinheiro, eu consigo ingressar judicialmente pedindo alimentos, para que o idoso ele consiga se manter no dia a dia sem tanta dificuldade. Só que a gente precisa de uma lei como a do abandono afetivo específica para os idosos, para que os filhos que não querem dar atenção e carinho sejam condenados por conta desse abandono afetivo. O Estado está fazendo isso com essa aprovação dessa lei, mostrando que o afeto importa, né? A questão da visita, de manter esse vínculo com ele, não é porque colocou numa instituição que ele não vai mais visitar, que não faz parte da família nem da sociedade em geral. Mostrar que ele ainda existe, ele ainda tem voz, direito, e mostrar que ele ainda faz parte da família deles, né? Apesar de morar em outra casa. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.